Páginas Soltas, uma viagem ao mundo dos livros. Aos sábados, entre as 15 e as 16 na Torres Novas FM, Sandra Barbosa apresenta-lhe os livros de sempre, as obras mais recentes e entrevistas com autores. Páginas Soltas. Deixe-se contagiar pela magia dos livros. Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Páginas Soltas neste sábado, aqui nos 100.8 MHz de Torres Novas. Temos mais um livro, desta vez chegou até nós pela Cultura Editora, e temos o autor que está aqui pela quarta vez e que é um daqueles autores que já faz parte desta casa, Nuno Nepomuceno, a quem damos desde já as boas-vindas. Olá, Nuno. Olá, Sandra. Boa tarde a toda a gente. Muito obrigada por teres vindo, é muito bom ter-te aqui. Muito obrigado. Tu tens vindo todos os anos, mais ou menos no início de cada ano civil? Sim, porque os livros têm saído todos em janeiro. Exatamente. Então os nossos ouvintes também já te conhecem, já fazes parte da prata da casa da Torres Novas FM. Exatamente. Mas, só para recordar os mais distraídos, das outras entrevistas já ficámos a saber que te licenciaste em Matemática, que deste aulas durante um curto período de tempo, depois foste fazer outras coisas. És controlador aéreo, que eu acho que é uma profissão fascinante. E também sabemos que és um escritor extraordinário. Tens publicado livros fantásticos a quem ninguém fica indiferente a eles. Já foste número 1 de top de vendas de livros policiais como em lojas como a FNAC, Bertrand, UCA, Amazon, entre outras. Em 2012 recebeste o Prémio Literário Note com O Espião Português. Foi o teu primeiro romance e, enfim, depois seguiram-se uma série de livros que hoje vamos revisitar. Agora vou fazer uma brincadeira contigo, para ser assim uma apresentação, porque se eu te pedisse para tu apresentares a biografia para além daquilo que está na internet, eu acho que és sempre tão reservado que tu ias dizer exatamente aquilo que já toda a gente sabe. Por isso... Está de cor. Está de cor. Por isso, eu vou fazer-te um desafio e tu completas com a primeira palavra que te vier à cabeça. Pode ser? Ok, É um jogo. Então, se tu fosse uma hora do dia, serias? 8 da manhã. Por quê? Porque estou fresco e pronto a trabalhar e pronto a escrever muito. Se fosses um instrumento musical, serias? Seria um violino, é o meu instrumento musical preferido. Se fosses um super-herói, serias? Super-homem, claro. Se fosse um animal, serias? Um cão, é o meu animal preferido também. E um som? Se fosse um som, serias? Seria o som do violino. O som do violino, pois. Se fosse um livro, serias? Seria A Morte do Papa. O teu mais recente livro. É. Se fosses um lugar, serias? Seria o país inteiro. Seria Portugal. Pensava que ias dizer Roma. Não. Se fosse um objeto, serias? Uma caneta. Para escrever. É? Tu escreves a caneta, não? Não, mas tomo muitas notas à mão. É. Aliás, as notas são todas tomadas à mão. Muito bem. Portanto, depois para teres menos trabalho, no fundo, da para ser mais rápido também. Também, claro, para poderes alterar, reformular. Sim. Então agora vamos aos livros. Já são muitos. 7 e agora mais uma série de Pequenos Filhos. Tão bom, que maravilha. Uma sucessão de contos. Exatamente, vamos falar sobre tudo isso. Então vamos viajar até 2015. O Espião Português. Que livro foi este? Ou que livro é este? O Espião Português, na realidade, foi pela primeira vez publicado em 2012, quando eu venci o Prémio Revelação organizado pelo Grupo Leia, o Grupo Sonai e também a revista Luxwoman. Eles já sabiam o grande escritor em que te irias tornar. É uma boa aposta. O objetivo do prémio era exatamente isso, era descobrir um novo talento. Agora o futuro, isto nunca se sabe, e não se sabe o que é que vai acontecer agora. As pessoas andam todas bastante entusiasmadas com o sucesso da morte do Papa, mas é fantástico. O sucesso hoje em dia é efêmero e, portanto, obviamente que nós esperamos sempre que no próximo livro sejamos capazes de nos suplantar, que as pessoas gostem ainda mais, que os livros vendam ainda mais, mas isso é tudo muito incerto e nunca sabemos realmente o que é que vai acontecer. Falando sobre O Espião Português. O Espião Português foi um livro originalmente publicado em 2012, reeditado em 2015 por outra editora, que depois continuou outros 2 livros, A Espia do Oriente e A Hora Solene, que completaram, assim, os 3 da trilogia Freelancer. O Espião Português, enquanto um livro isolado que pode ser lido como tal, é a história de um homem que tem uma vida dupla. Ele, simultaneamente com o trabalho que faz como secretário pessoal
do Ministro dos Negócios Estrangeiros português, tem uma segunda atividade. Ele é um espião a serviço de uma agência semi-governamental, de uma espécie de consórcio inglês, que depende dos serviços britânicos ingleses. E no decurso de uma dessas missões ele é ordenado portanto, ele é incumbido de recuperar uma série de documentos que depois, mais tarde, vão fazer a intriga do livro. Ou seja, o André vai ter que descobrir que documentos são aqueles, encontrar as outras partes, e assim vamos chegar ao fim do livro. E a seguir A Espia do Oriente? A Espia do Oriente é a continuação do Espião Português. É de uma certa forma também uma derivação, porque a Espia do Oriente é protagonizada por uma personagem secundária do Espião Português, uma mulher que trabalha por uma facção rival àquela para a qual o protagonista do primeiro livro trabalha, e que de repente se oferece para trabalhar com esta organização dos serviços secretos ingleses. E cria-se uma animosidade muito grande entre os dois, uma relação de muita desconfiança, porque o protagonista do Espião Português é incumbido de servir de agente de ligação entre ela e a organização, mas ele não confia nela. E até ao fim nós somos sempre mantidos na dúvida realmente sobre quais são os motivos desta mulher. E a Célula Adormecida, que surgiu em 2016? A Célula Adormecida já é o quarto livro, portanto já surgiu depois da Hora Solene. É verdade, a Hora Solene. A Hora Solene foi a conclusão da trilogia. Em 2016 lancei o meu primeiro livro fora da trilogia Freelancer, intitulado A Célula Adormecida, na qual apresentei uma personagem nova, mais velha, chamada Afonso Catalão, um professor universitário, que de repente se vê implicado num atentado terrorista em Lisboa. Um dos alunos dele comete um atentado num autocarro, e de repente as autoridades começam a investigar não só o que levou a este jovem ter feito aquilo, como também há algumas pistas que levam a crer que existe uma célula terrorista adormecida, e daí a célula adormecida em Lisboa. E essa é a história do livro: saber se o Afonso é ou não culpado, e saber se essa célula vai voltar a atacar ou não. Depois seguiu-se o Pecados Santos, um grande livro, gostei muito. Todas as pessoas têm um carinho muito especial pelos Pecados Santos. Pelo Pecados Santos, o que não é motivo para isso, porque é um livro extremamente violento. Pois, talvez o mais violento, não é? De todos os tempos que eu escrevi, é nitidamente o mais violento. E talvez por isso nos prenda ali. Se nós fizéssemos uma classificação dos livros, tal como fazemos, por exemplo, para os filmes, sim, nitidamente um livro classificado para maiores de 16 anos, dada não propriamente a violência, não há propriamente uma descrição de violência no livro, mas há a descrição de cenários bastante macabros e violentos. Por isso, Pecados Santos decorre na comunidade judaica de Lisboa e de Londres. De repente, um rabino é sacrificado, aparece morto, o corpo disposto como sacrifício de Abraão, e um jovem professor universitário de origem portuguesa, mas a trabalhar em Londres, é implicado. Esse rapaz é preso e a família decide pedir ajuda a um outro professor universitário para tentar ilibar esse jovem. No entanto, quando esse professor começa a ser envolvido no caso, ele começa a trabalhar como uma profiler, uma psicóloga criminal, e os dois começam a encontrar algumas provas que tanto os levam num sentido como no outro. Ou seja, por um lado, aparentemente o jovem é inocente, mas cada prova nova que aparece leva a crer que ele poderá ou não ser culpado. E essa é a história do livro, basicamente, saber se foi Jonathan quem matou o rabino, Samuel. E também é um livro que acaba, e eu acho que é por causa disso que as pessoas gostam tanto dele, que acaba por revelar mais sobre o passado de Afonso Catalão. O livro é passado em dois tempos: o tempo presente e o tempo em que Afonso Catalão estudou em Cambridge, e nós aí somos confrontados com uma história completamente diferente, que eu acho que é uma história que marcou muito os leitores. Exatamente. E o ano passado, em 2019, publicaste A Última Ceia, um livro ligado à arte. Sim, A Última Ceia. A Última Ceia é de todos o meu livro preferido, porque acho que é o meu livro mais diferente, e é um livro que, se em 2012, quando eu lancei o meu primeiro livro, me tivessem perguntado que livros é que vais escrever daqui em diante, eu nunca diria: eu vou escrever um livro sobre o roubo de um quadro. E, no entanto, é esse o tema da Última Ceia. A Última Ceia começa com o roubo de uma cópia da Última Ceia.
e com um recado que é deixado pelo ladrão de regressar dali um ano. Exatamente na data em que uma nova cópia muito famosa vai ser colocada em exposição na Academia Real das Artes de Londres. E uma mulher conhece um homem, começam a existir algumas suspeitas sobre se esse homem poderá ou não ser o ladrão, nomeadamente da parte das autoridades italianas e inglesas, que depois decidem chamar um professor universitário que já foi professor desta mulher. Sim. Para tentar convencê-la a colaborar com as autoridades. E agora, fresquinho, acabadinho de sair, A Morte do Papa. A Morte do Papa é um livro inspirado na vida e morte de João Paulo I, embora o livro não decorra em 1978, tal como aconteceu a morte de João Paulo I. O livro decorre no tempo presente, em que é feita uma transposição para os nossos dias, em que um Papa aparece morto, exatamente nas mesmas circunstâncias em que João Paulo I foi encontrado morto. O livro acaba por replicar essas circunstâncias, replica também os acontecimentos daquela noite, nomeadamente com as mesmas pessoas que estiveram presentes no Palácio Apostólico naquela noite, e o livro segue preenchendo os espaços vazios, segue a investigação da morte, do que terá acontecido ao Papa, que é encontrado morto, ao mesmo tempo que começam a aparecer também pistas sobre o paradeiro de uma jovem desaparecida há 15 anos. É verdade, mas curiosamente, antes deste livro ser publicado, ele já era número 1, ele já estava próximo, já tinha inclusivamente atingido a segunda edição, o que eu acho que é fantástico. Portanto, antes ainda do livro sair, ao ser apresentado ao público, em termos de vendas online, ele já tinha batido todos os teus recordes, ou não? Sim, eu acho que foi a primeira vez que a nossa estratégia resultou plenamente. Estratégia de marketing. Sim, nossa e da Cultura Editora. Nós tentámos, já desde Pecados Santos, o primeiro livro que eu publiquei com a Cultura Editora, apostar bastante na pré-venda do livro, tentando divulgar o livro, que eu acho, na minha opinião, é algo que em Portugal se devia fazer mais. Os escritores e editoras, em geral, não estou a referir-me a ninguém em particular, deveriam divulgar mais o livro durante a pré-venda e não esperar que o livro chegue às livrarias. Nós temos feito isso, tem-nos corrido mais ou menos bem. Desta vez correu-nos extraordinariamente bem. As pessoas aderiram ao livro de uma forma extraordinária. O livro, antes de chegar às livrarias, já tinha sido número 1 em várias contagens digitais. Em 5 dias, em apenas 5 dias. Sim, em 5 dias. O livro entrou para número 1 das pré-vendas, por exemplo, da FNAC, no primeiro dia em que foi colocado à venda na FNAC. E, portanto, foi aquilo que, por mais estranho que se possa parecer, não quero estar aqui a vangloriar-me, mas foi um sucesso imediato e que depois se confirmou com a chegada do livro às livrarias. O livro também rapidamente, entrou diretamente, com apenas 2-3 dias, já estava diretamente nos tops de todas as livrarias em Portugal. E na segunda semana, portanto esta semana que acabou agora, quando nós estamos a gravar este programa, o livro inclusivamente chegou ao topo da maior parte das livrarias e neste momento é mesmo número 1 nacional. Ou seja, tu já és um caso sério de sucesso. Claro, sim. Que bom, mas também o sucesso dá-me trabalho, porque tu tens trabalhado muito nesse sentido. Sim, tem sido uns anos, sobretudo os últimos 3 anos, desde que eu escrevi A Cela Adormecida. Também foi nesse momento em que eu comecei a sentir o público mais próximo de mim e que eu já não podia pura e simplesmente escrever um livro quando quisesse, que já havia pessoas à espera que o próximo livro saísse. E eu comecei a sentir o peso da responsabilidade e resolvi intensificar um pouco o esforço, esperando que um dia o esforço tenha frutos. Não acho que este número 1 nacional da Morte do Papa sejam esses frutos. Acho que ainda há um caminho muito longo para ser percorrido e por isso irei continuar a trabalhar para não só continuar a apresentar livros a uma cadência que eu considero adequada. Não tem que ser forçosamente um ano. Nós no ano passado falámos sobre isto. Não tem que ser forçosamente um ano, mas uma cadência que eu acho adequada. Como também para tentar, e referi-se tentar, suplantar-me de livro para livro.
Eu sinto isso nos teus livros, que tu tens essa intenção de a cada livro fazer melhor, até porque também vais ter mais experiência. O que é um risco, porque depois normalmente as pessoas fazem sempre comparações com os livros anteriores e depois começam com histórias do tipo, mas eu preferia o livro tal. E tu ficas triste. E eu fico muito aborrecido porque são filhos, não é? São filhos. São todos filhos, eu sou pai deles todos e gosto de todos os meus livros. Não, mas atenção, tu já disseste aqui que o Pecado dos Santos era o favorito. A Última Ceia. Mas faz conta que é menina num grupo de rapazes. Ok, tu estás perdoado. Então vamos lá conhecer aqui a sinopse deste A Morte do Papa. O livro que nos traz aqui hoje diz assim: uma freira e 2 cardeais encontram o corpo sem vida do Papa, sentado na cama com as mangas da roupa destruídas, os óculos no rosto e um livro nas mãos. O mundo reage com choque, sobretudo quando Pedro, um delator em parte incerta, regressa à ribalta e contraria a versão oficial. Porém, tudo muda quando imagens de um escritor famoso vêm à tona, colocando-o na cena do crime. Enquanto as dúvidas se instalam, o jornalista dedica-se à investigação do desaparecimento de uma adolescente, mas eis que um recado é deixado na redação da Rádio Vaticana. Com a ajuda de um professor universitário e da sua intrépida esposa, os 3 lançam-se numa demanda chocante pela verdade. O corpo da jovem está no local para onde aponta o anjo. Pleno de reviravoltas surpreendentes, intimista e apaixonante, inspirado em factos reais, a morte do Papa conduz-nos até um dos maiores mistérios da história da Igreja Católica, a morte de João Paulo I. Tendo como base os cenários únicos da cidade do Vaticano, este é um thriller religioso arrebatedor, de leitura compulsiva, e eu confesso que sim, e igualmente uma incursão perturbadora num mundo onde a ambição humana desafia o poder de Deus. Nuno, este é mais um livro que também aborda questões religiosas. Tens um homem de fé? Eu sou um homem de fé e sou crente. Eu fui educado como católico e acredito em Deus. Acredito que Deus existe e acredito que nós devemos reger a nossa vida segundo os ensinamentos da religião da qual somos crentes, neste caso a católica. É mais um livro sobre religião porque... Mas uma perspectiva muito mais aguçada, muito mais crítica, senti eu, não? Pois, já lá vamos também. Sim, os 2 primeiros livros, que são A Cela Adormecida sobre o Islão e o segundo sobre o judaísmo, não há propriamente uma crítica às religiões em si, há mais uma caracterização das religiões, utilizando a cultura dos crentes. Sim. Para explicar às pessoas o que é ser muçulmano ou o que é ser judeu. Eu não sinto a necessidade de explicar a alguém o que é ser católico. Sim. Acho que em Portugal todas as pessoas sabem muito bem o que é ser católico. E portanto utilizei outros elementos, normalmente mais suscetíveis de discussão. E polémicos. Já lá vamos. Também assim como o teu livro, vamos levantando pontinhas de véu. Tentei criar um livro que fosse realista. E eu penso que o livro, apesar de ter algum conteúdo controverso e polémico, não é sensacionalista, e nada daquilo que é narrado no livro ou seja, tudo o que é narrado no livro pode efetivamente e acontece efetivamente. São casos que acontecem. Aliás, apesar do livro ser uma história ficcionada, há muitas coisas que são verídicas. Sem exagero, cerca de 80 a 90% do livro é baseado em casos verídicos. Sim. E casos que estão documentados. Eu apenas fui fazendo a narrativa pelo meio. E colando alguns casos que não estão diretamente relacionados, ou pelo menos não se sabe que estão diretamente relacionados. Mas na realidade tudo isto acontece. Exatamente. Ou já aconteceu. Exatamente. E o problema é precisamente isso. Olha, neste A Morte do Papa, surgiu de alguma forma na tua viagem, quando estiveste a preparar a última ceia? Como é que tu encontraste este Papa? Como é que ele surgiu na tua vida? A Morte do Papa é um livro de muitas primeiras vezes. Foi a primeira vez que eu, enquanto estava a escrever o livro anterior, neste caso a Última Ceia, não tive uma ideia para o livro a seguir. Eu, quando terminei a Última Ceia, aliás, quando vim aqui ter contigo para a entrevista no ano passado, eu não tinha nada previsto para dali em diante. Eu não sabia que livro é que ia escrever a seguir. Aliás, eu sentia-me um bocadinho vazio, inclusive cheguei a perguntar à editora e dizer-lhes o que é que eu faço a seguir. Bloqueio de escritor, não? Não era bloqueio, é que aquilo que eu senti após a conclusão da Última Ceia
era que não havia muito mais o que fazer, não havia muito mais o que oferecer aos leitores. E precisei de algum tempo para pensar. E quem me salvou acabaram por ser os leitores. Porque durante o lançamento da Última Ceia, algumas pessoas que me abordaram revelaram-se muito surpreendidas por eu ter apresentado a Última Ceia, porque achavam que, sendo a Cela Adormecida um livro sobre o Islão, sendo Pecados Santos um livro sobre o judaísmo, eu iria apresentar um livro sobre a Igreja Católica, que era a sequência lógica. E disseram-me, são muito exigentes os teus leitores. E disseram-me, inclusivamente, eu esperava um grande thriller religioso com aqueles elementos normais cheios de podres da igreja. Foi aquilo que me disseram. E eu fiquei assim. Mas estas pessoas, mas agora não tenho mais nada para dizer. Exatamente, mas pensar, não é uma má ideia. E não fizeste fraudar as expectativas? Não foi bem assim. Acolhi a ideia com alguma ponderação, mas não recusei. E na altura o que eu fiz foi investigar dentro da Igreja Católica alguma coisa a qual eu me pudesse agarrar. E fui à procura de casos por explicar mistérios existentes na história da Igreja Católica. E foi aí que cheguei a um deles, a morte de João Paulo I. E imediatamente, assim que li as primeiras frases sobre a morte de João Paulo I, eu tinha remotamente ouvido falar no assunto. Eu nasci no ano em que João Paulo I morreu. Portanto, isto não é de todo algo que eu seja contemporâneo. Eu sabia qualquer coisa que tinha havido um Papa realmente que tinha tido assim uma morte muito suspeita, mas não sabia muito bem o que era. Mas a partir do momento em que li as primeiras frases sobre o que se diz que terá acontecido. Estamos a falar de um papado que durou 33 dias, ou mas 34. Exatamente, e aqui é que está o mistério do livro. Exatamente. 33 dias ou 34. Ou 34. Da pesquisa que tu fizeste e fora do teu livro, quem é que foi este João Paulo I? João Paulo I, portanto, na realidade chamava-se Albino Luciani. Antes de ser eleito Papa era cardeal de Veneza. Albino Luciani foi um menino muito pobre, originário da província de Belluno, em Itália, uma província no norte de Itália. Segundo aquilo que é conhecido da história de Albino Luciani, ele tem a particularidade de ser filho de um casal cheio de contradições. Aliás, a vida dele é cheia de contradições. A mulher era uma católica muito fervorosa, mas o pai era ateu. O pai entregou Albino Luciani com 10 anos a um seminário por não ser capaz de alimentar todos os filhos. Albino Luciani viu pela primeira vez água nesse seminário, portanto, tal era a pobreza da família. E foi, durante a sua estadia nesse seminário, quase um menino terrível do seminário, uma criança que tinha uma apetência voraz por tudo o que era livros. Ele tinha uma admiração extraordinária pela ciência, ele adorava a ciência, ele adorava Einstein. E durante o tempo em que passou neste seminário, inclusivamente publicou alguns artigos na imprensa que chocaram na altura o mundo com aquilo que Albino Luciani defendia. Albino Luciani foi colocado agora está-me a faltar a palavra, não é freguesia. Uma paróquia. Numa paróquia, exatamente. Numa paróquia, fez o seu percurso normal. Sempre foi um homem de convicções muito fortes e de convicções muito à frente do seu tempo. Albino Luciani defendia, entre outras coisas, que casais do mesmo sexo podiam adotar crianças. Defendia também que não havia qualquer impedimento à geração de um bebê proveta, por exemplo. Sim. Muito à frente do seu tempo. Um homem muito com uma cabeça muito aberta e muito à frente do tempo, que nunca teve qualquer impedimento na sua carreira eclesiástica, que chegou ao cardeal de Veneza. Os cardeais de Veneza são normalmente uns dos preferidos. Sim, claro. Para ascenderem a Papa, e foi eleito Papa em 1978, após a morte de Paulo VI. Era um homem que, tanto quanto se sabe, bastante saudável, praticava montanismo. O único medicamento que ele tomava era Cortiplex B, uma espécie de suplemento para o ajudar com algumas questões arteriais decorrentes dessa prática de montanismo. No entanto, ainda bastante jovem, 33 dias depois, segundo a Santa Sé, 33 dias depois de ter sido eleito Papa, foi encontrado morto na sua cama, disse a Santa Sé numa primeira instância com um livro nas mãos, A Imitação de Cristo, sentado com as roupas de trabalho e com um sorriso no rosto. Ele era conhecido também pela sua simpatia. Exatamente, era
conhecido como o Papa Sorridente. Mas numa segunda informação já não era bem assim. Não foi bem assim, porque surgiram logo algumas questões. Surgiram alguns depoimentos de pessoas que estiveram ou no Palácio Apostólico ou então que foram chamadas ao Palácio Apostólico, que contradisseram esta teoria, este comunicado oficial da Santa Sé. Nomeadamente, uma das freiras que estava no Palácio Apostólico assumiu que tinha sido ela a encontrar o Papa. Sim. Os embalsamadores que foram chamados ao Palácio Apostólico disseram que quando chegaram ao Palácio Apostólico de madrugada o corpo ainda estava quente, mas que no entanto havia uma janela aberta no Palácio Apostólico, no quarto do Papa. Sim. O que era impossível, o tornava impossível o corpo ainda estar quente, sobretudo porque a Santa Sé defendia que ele tinha morrido na noite, antes da meia-noite e não de madrugada. E toda esta série de contradições depois levou a Igreja Católica a emitir um novo comunicado 10 dias depois, onde se contradisse ligeiramente. Sim. Disse que afinal ele não segurava um livro nas mãos, eram os papéis. Obviamente isto deu logo muitas confusões, porque houve logo quem dissesse que João Paulo I, por ser um Papa vanguardista, estava a preparar-se para erradicar do Vaticano uma série de cardeais corruptos. Sim. Disse inclusivamente que a morte do Papa voltou a insistir na teoria da doença. Inicialmente a Santa Sé tinha atribuído a morte do Papa a um infarto, voltou-se agora, atribuiu mais uma embolia pulmonar, mas na realidade vieram à tona depois registros médicos de Albino Luciani que garantiam que ele efetivamente era um homem bastante saudável. Sim. E que tornaram bastante improvável o facto de ele ter sofrido alguma espécie de ataque, sobretudo de ter conseguido segurar nas mãos, fosse um livro, Sim, fosse papéis, claro. fosse o que fosse, durante esse ataque, e no fim ainda acabar com um sorriso no rosto. Ou seja, tu leste isso tudo, pesquisaste isso tudo. Sim. E essas informações não te convenceram. Não me convenceram a mim, nem convenceram ninguém. Exatamente. E é aí que nasce a morte do Papa. Hoje em dia, a morte de João Paulo I é considerada um dos grandes dogmas da Igreja. A Igreja não fala sobre o assunto, considerou que disse tudo o que tinha a dizer e pronto, estão as explicações dadas. E eu peguei nesta história, achei que estas contradições tinham tudo para funcionar no livro. Achei que as personagens que existiam, que estiveram presentes naquela noite, eram perfeitas para o livro. Estamos a falar do secretário de Estado, do Camerlengo, de uma freira, do secretário papal. Portanto, foram tudo personagens que acabaram dentro do livro. E eu acho que os ingredientes estavam lá, sobretudo isto apanhou-me numa fase em que eu não sabia o que havia de fazer. Foi só por... Eu quando me parei com isto pensei, mas como é que nunca ninguém se lembrou disto? Parecia tão óbvio. Parecia tão óbvio. Porque existem alguns livros que abordam esta teoria, Sim. mas normalmente passados no tempo presente, em que começam a surgir provas sobre o assunto. Sim. Não é o caso do meu livro. A morte do Papa é uma investigação. É uma investigação e nem sequer refere João Paulo I. Sim. Portanto, embora quem lê o livro percebe nitidamente que é uma transposição da história de João Paulo I. E basicamente centra-se naquela noite e nos 34 dias que se seguem depois. Exatamente. Até a eleição do novo Papa. E essas personagens todas e esses ingredientes todos ainda acrescentaste o Afonso e a Diana. Claro, esses são já imprescindíveis. E porquê? Tu não te consegues libertar das tuas personagens, não os consegues deixar fechadinhos dentro de um livro e criar... Eu acho que, lá está, há bocadinho falavas que eras um bocadinho de pai destes livros todos, mas depois também tens assim um amor muito especial pelas personagens e vais levando as personagens contigo. Tenho. Eu considero que enquanto houver algo no Afonso que eu possa contar, explorar, claro. O Afonso irá continuar a aparecer nos livros e a Diana, por ser a sua esposa, também. Sim. Bem como outras personagens, nomeadamente como o Imã Youssef, que é uma personagem que foi criada na altura para a célula de homicídio e que tem aparecido umas vezes mais, às vezes menos, nos livros que se seguiram. E estas personagens ficcionais, o Afonso e a Diana, o que é que eles fazem no teu livro? A Diana é apanhada numa situação um bocadinho desconfortável logo no início do livro. A Diana tem estado a investigar um jovem chamado Pedro, inspirado no caso Rui Pinto, que começou primeiro por apresentar grandes quantidades de dados que constituíam prova de corrupção na política e que mais tarde passou a apresentar esses dados sobre o Vaticano. A Diana tem estado a investigar esse caso e de repente sofre um contratempo que implica o seu marido,
um homem cheio de azar, como Sim. sempre. E os dois acabam por se ver implicados no caso, e a Diana quer muito chegar à verdade, quer muito saber a história deste jovem delator, o Pedro, quem era. Ao mesmo tempo começa a perceber-se que ele tem informação para dar sobre a morte do Papa, apaixona-se pela história. E vai atrás disso. Obviamente ela não consegue resistir E o Afonso também vai atrás dela. E está é o seu dever enquanto marido, não é? Exatamente. Nuno, posso ler aqui um bocadinho do teu A Morte do Papa? Sim, por favor. Estamos mais ou menos a meio e diz assim: há quanto tempo deixou o Vaticano? Resolveu perguntar-lhe. Há 15 anos. Paulo reparou na coincidência temporal com o desaparecimento de Gabriela Arcadi. Foi nessa altura que deixou de ser padre, ou simplesmente mudou-se para o outro lado? Abandonei os meus votos nessa altura, sim. O que aconteceu? Máximo pestanejou várias vezes. Apesar de ser um homem grande, com muita massa muscular e músculo, apresentava possuir igual dose de timidez, além de uma sensibilidade acentuada. Foi exposto. Paulo refletiu durante alguns segundos, tentando não avançar em falso, certificando-se de que poderia prosseguir sem entrar demasiado na privacidade do antigo padre. Refere-se à sua sexualidade? Sim. Mantinha uma relação com alguém e foi descoberto? Não. Respeitei sempre a minha castidade. O jornalista mexeu-se na cadeira. Estava interessado. Pediu-lhe que se explicasse melhor. Máximo abriu e fechou a boca algumas vezes, como se estivesse a ganhar coragem para falar. Era, obviamente, um assunto delicado. Encontraram pornografia no computador que usava para trabalhar. 2 homens, quer dizer. Paulo ficou sem saber o que dizer. Não era minha. Aproveitou o antigo padre para acrescentar. Como assim? Trabalhava no arquivo do Vaticano e um dia deixei o meu computador ligado, com a minha área de trabalho desbloqueada. Quando voltei da casa de banho, comecei a ouvir sons de gemidos, vinham da minha secretária. Não fui a única a dar por aquilo, claro. Um cardeal apareceu e eu fui mandado embora. Porque tinha pornografia no computador? Não era minha. No Vaticano, a única coisa que importa são as aparências. Desde que não seja público, podemos fazer tudo o que quisermos lá dentro. O problema é quando se torna visível. Aí não costuma ficar impune. E era aqui que eu queria chegar. Quando há bocadinho dissemos que o teu livro expôs aqui alguns podres, como tu disseste há bocadinho, da Igreja Católica, este livro realmente fala na questão da homossexualidade. Sim. E, enfim, daquelas críticas mais nefastas que se têm feito à Igreja nos últimos anos, mas tu não tiveste qualquer problema em espelhá-las aqui e é bom que se reflita sobre elas. Sim, aliás, à medida que eu fui escrevendo o livro, houve um caso que foi bastante falado na comunicação social, não diretamente relacionado com a homossexualidade, até mais com pedofilia, o caso do cardeal George Pell, que foi afastado e condenado por pedofilia na Austrália. E, portanto, era um tema que eu achei que devia trazer para dentro do livro. O livro acaba por ter uma dose grande de sexualidade, embora não existam descrições explícitas de sexo no livro. E a sexualidade aqui aparece sobre diversas formas. Pode aparecer através da sexualidade escondida, da sexualidade reprimida. Há inclusive uma personagem que eu interpreto como uma personagem cuja sexualidade é indefinida. Eu não sei se as pessoas, se eu consegui passar isso ou não. Mas eu acho que aqui uma personagem que nós, apesar dele ser um homem da igreja, a interpretação que faço dele é que ele sente alguma atração, quer por homens, quer por mulheres, embora seja reprimida. Ele nunca ousaria consumar essa atração. E o tema acaba por surgir porque eu acho que é um tema que está muito na ordem do dia dentro da Igreja. Discute-se se os padres deverão ou não casar, se isso seria uma medida benéfica não só para a Igreja em si, como também para nós enquanto crentes, que aparentemente estamos cada vez mais distantes da nossa Igreja, e se isso não seria uma forma de nos aproximarmos. Sim, pelo menos seria mais saudável para eles, em vez de volta e meia estarem associados a estes escândalos. Eu compreendo os motivos por parte da facção conservadora da Igreja, mas eu acho que a nossa sociedade tem evoluído. Eu acho que há homens casados que poderiam dar excelentes padres, ainda melhores, e se calhar
com muito mais disposição para a profissão sacerdotal do que um homem que é forçado a ser casto e que, se calhar, quando entra para um seminário, ainda não sabe muito bem como é que é e o que é que prefere e que sentimentos é que tem, e depois, mais tarde, ao entrar já numa idade adulta avançada, começa tem que reprimir tudo isso, não é? E tem que reprimir tudo isso e acaba por ser uma pessoa infeliz, muitas vezes. E fazer os outros infelizes também. Diz-me uma coisa, este teu livro tem aqui muito trabalho de pesquisa, de trabalho de casa. Sim, tem todos, nós falamos sempre nisto, mas este também nota-se que houve aqui muita pesquisa. Sim, eu centrei-me inicialmente na morte de João Paulo I e tentei compreender bem as circunstâncias, não só da morte em si, daquela noite, como também da própria história de vida de Albino Luciani, que acaba por ter servido de inspiração para para 3 dos capítulos do livro. Aqueles 3 capítulos que antecedem as 3 grandes partes do livro, primeiro durante a sua passagem pelo seminário, depois quando ele tem a primeira paróquia, e já depois de ser eleito Papa foram situações reais que estão narradas nas biografias de Albino Luciani. Houve outro tema que me fez também, outros 2 temas que me fizeram investigar bastante. Um deles acabou por ser bastante desenvolvido no livro, o outro nem tanto. O primeiro foi o desaparecimento de Emanuel Orlandi. O caso também foi muito mediatizado durante o verão. Durante este verão começaram a aparecer algumas pistas que davam a indicação de que o corpo de uma jovem italiana que tinha desaparecido há alguns anos perto da Praça Navona, ao sair de uma sala de música, poderia estar no Jardim Teutónico, um jardim que está mesmo ao lado da Basílica de São Pedro. Depois disto, mais tarde, conseguiu-se efetivamente fazer a exumação do túmulo onde se achava, para o qual apontava o anjo, e descobriu-se que não, estavam lá o corpo de 2 princesas. É uma história também dava um livro muito sedutora, uma história entusiasmante, e que eu utilizei para inspirar parte do livro. Portanto, eu tive que também investigar esse caso. Depois acabei também por investigar uma outra história mais ou menos paralela, que é o caso Rui Pedro, aqui sob a forma do delator Pedro. Rui Pedro não, desculpa, Rui Pinto. Sob a forma do delator Pedro, mas que eu depois, com o decurso do livro, acabei por não desenvolver tanto. Aliás, eu tive que fazer várias opções durante o livro. O Pedro também sofre uma transformação no teu livro. Estamos à espera que ele seja uma coisa e depois ele é outra. Sofre, exatamente. Isso é uma das surpresas. Aliás, eu acho que este é um livro cheio de surpresas. Eu acho que é o livro de todos os que eu já escrevi, é o que tem mais twists. Eu às vezes começo um livro e digo: eu não vou fazer twist nenhum neste livro, eu não quero saber, eu faço aquilo que me apetece no livro e neste não me ponho twist. E quando comecei a morte do Papa, eu pensei: este livro vai estar pejado de twists, eu vou pôr, como diz um treinador muito famoso, a carne toda no sabor. E pronto, e também acabei por pesquisar bastante sobre hackers e delatores, etc. Mas depois foi uma história que eu acabei por não desenvolver tanto por opção narrativa. E correu muito bem, o resultado foi fantástico. Eu digo-te sempre a mesma coisa, esta é a 4ª vez que te vou dizer e mantenho a minha convicção. Eu continuo a achar, e cada vez mais, que a tua escrita é uma escrita cinematográfica. E eu continuo a achar que o teu livro dava um excelente filme. Eu concordo. Então, e porquê que ainda não aconteceu? Ainda não aconteceu porque ainda não houve o interesse, quer de uma produtora portuguesa como internacional. Internacional será muito difícil enquanto os livros não estiverem eles próprios traduzidos para a língua estrangeira, embora existam às vezes momentos de sorte e até produtores que leem em português e que trabalham na indústria internacional. Portanto, nunca se sabe o que pode acontecer. Mas, falando em termos reais, nunca houve uma proposta nesse sentido. Mas faz alguma coisa nesse sentido? Não. Tu ou a editora? A editora tem tentado traduções para os meus livros. Está a fazer esse trabalho desde Pecados Santos, aliás. A Morte do Papa acabou de ser proposta para edição em países como Brasil, Espanha, Itália e Inglaterra. Que bom. Obviamente. A Itália, estás preparado? Um livro deste em Itália, não sei não. Não é propriamente uma escolha inocente. Claro, como é óbvio, claro. Mas nós temos alguma esperança, sobretudo agora suportados pelo sucesso comercial que o livro tem tido, mas nada é garantido. E assim, eu neste momento estou mais focado
em escrever livros do que propriamente andar atrás de um argumento que eu quero ver produzido. Se esse convite alguma vez surgir, algum produtor cinematográfico que me esteja a ouvir, estás disponível? Eu estou disponível e estou disponível para várias coisas. Estou disponível mediante a proposta para negociar direitos, inclusive para trabalhar em argumento do livro, portanto, como co-argumentista. Não me vejo, curiosamente, a escrever eu um argumento de um livro. Vejo-me sim a trabalhar com outro argumentista, porque acho que eu sou um escritor. Eu sou escritor de livros. Tu às vezes ali o teu livro ser retalhado, o teu Afonso a ser alterado na sua essência. Eu iria ser o co-argumentista para manter a coisa controlada. Isto é que eu quero ser co-argumentista. Faz sentido. Mas se a oportunidade surgir, vamos a isso. Não. Eu gostava mesmo muito. Eu tenho até alguns atores em mente. Já consegues imaginar o cenário todo? Consigo. Sim. Que giro. Então vamos a isso. Nuno, diz-se que a tua profissão de controlador de tráfego aéreo é uma das mais estressantes que existem. Dizem que sim. E eu tenho, todas as vezes em que converso contigo, acho que és uma pessoa extraordinariamente serena. Portanto, tu deves, das duas, uma, enganas muito bem, que há essa possibilidade, ou de facto tens um autocontrole assim muito grande. E será que a escrita é uma terapia para esses dias loucos em que estás a trabalhar? Não, por acaso eu normalmente nos dias mais estressantes acabo depois por não conseguir produzir tanto em termos literários. Portanto, chego mais cansado a casa, às vezes chego irritado, e normalmente para escrever preciso estar relativamente calmo e sereno e com tempo disponível. A escrita tem a função de divação para mim, tal como a leitura tinha antes de eu começar a publicar livros. Lês cada vez menos. Infelizmente sim, mas continuo a ler. Atenção, eu continuo a ler e esforço-me, faço mesmo um esforço para continuar a ler livros de outros autores. Obviamente que há fases da minha vida em que não consigo ter o tempo para ler tanto quanto queria, mas eu, ano passado, li entre 15 a 20 livros. E no meio ainda estão todos os livros que eu tenho que ler para me preparar. Este ano ainda vou ler o primeiro livro, mas também estou na pior fase. Que é a fase estou a falar em termos de ocupação de tempo, em que o livro saiu há 2 semanas. Desde essas 2 semanas até hoje eu já fui dar várias entrevistas, já fiz 3 sessões de autógrafos, enfim, não tenho parado. Portanto, obviamente que não tenho neste momento a disponibilidade mental ou mesmo a disponibilidade de tempo para estar a ler um livro, mas dentro de algum tempo voltarei a ter outra vez e irei pegar num livro e irei ler. Mas para mim, tal como a leitura foi até e continua a ser, mas foi mais no passado, um momento de evasão, para mim a escrita é um momento terapêutico de grande evasão. O facto de eu poder trabalhar com personagens que não sou eu, de me esquecer completamente do que se passa na minha vida e poder trabalhar com o Afonso, com a Diana e meter-me na pele deles e sofrer com eles viajar com eles, ou do Horace Tremblay, que para mim é uma personagem fascinante que aparece no livro. Eu quando estou a escrever eu esqueço-me de tudo. Que bom. E eu estou a viver ali aquelas personagens. Eu estou no Palácio Apostólico. Portanto, e isso é uma das grandes. Eu comecei a escrever porque eu sentia curiosidade em poder manipular o imaginário de quem viesse ler o livro. E agora continuo a escrever porque eu tenho a possibilidade de viajar por estes mundos e estas histórias fantásticas. Eu digo que são fantásticas, espero que sejam. Claro que são. Mas é essencialmente por isso. Não imaginas-te a viver só da escrita? Faz parte dos teus planos? Ou nem por isso? Estás bem como estás? Eu neste momento estou bem como estou e não é uma opção que eu tenha que tomar agora. Portanto, eu continuo a conseguir conciliar as duas atividades. Se chegar um momento em que eu tenho efetivamente de tomar uma opção, isso será uma coisa que será analisado na altura, mediante as condições que eu tiver na altura. Todos nós temos contas para pagar. Claro. Eu tenho uma casa, tenho um carro, tenho a minha vida diária toda organizada. E infelizmente em Portugal é muito difícil viver da literatura. É muito difícil, não é impossível. Há alguns casos de escritores que vivem, que podem, alguns não querem, mas podem viver exclusivamente dos direitos que têm sobre os livros. Há outros casos de escritores
que não tendo a escrita como a única ocupação, têm depois, dentro do meio literário ou da comunicação social, sim, outras atividades ligadas a... E há o meu caso e de muitos outros, que somos a maioria, que temos uma outra profissão, que normalmente até é a profissão principal, claro, que é o meu caso. O controle de tráfego ainda é a minha profissão principal, porque ainda é dali que eu tiro a maior parte dos meus rendimentos. Claro. Se um dia a situação se inverter, irei pensar no assunto com carinho. Com carinho. Uma última curiosidade que eu tenho: quanto tempo te levou a escrever? Portanto, em janeiro de 2019, quando estiveste aqui na Torres Novas FM, tu ainda, de facto, eu lembro-me de fazer esta pergunta no ar, qual era o próximo livro, e tu teres dito que não tinhas nada pensado. Mas depois, quando desligámos o microfone, eu pensei, deixa cá ver se é mesmo assim. Eu lembro-me de... E na altura tu dizias que gostavas de fazer qualquer coisa ligada ali às hackers, à informática, gostavas desse cenário, mas não tinhas nada, de facto, pensado. Quanto tempo te levou a escrever A Morte do Papa? Sensivelmente 8 meses. 8 meses. 8 meses. Portanto, eu vim aqui também mais ou menos por esta data, sim, ano passado. Janeiro, fevereiro, sim. Fim de janeiro, início de fevereiro. Devo ter começado a ler de pouco tempo depois. E depois, pronto, foi todo o processo de pesquisa. Comecei a escrever o livro alguns ali no fim de maio. Tinha como o prazo limite dado pela Cultura Editora, já não lembro muito bem, acho que era o meio de setembro, à volta ali do 15 de setembro, mais ou menos. Passei o prazo. A editora deu-me mais 15 dias, voltei a passar o prazo. Sério? Mas a Cultura Editora são fantásticos. Aqui fica o nosso muito obrigada, que já colaboram connosco há muito tempo. E depois renegociamos para 15 de outubro e consegui entregar a 15 de outubro finalmente com grande alívio. Eles também tiveram que correr bastante entre 15 de outubro e o fim de ano. Foi uma correria enorme, ainda para mais porque voltamos a apontar para janeiro. Desta vez, em termos de distribuição e gráfica, deram-nos uns prazos ainda mais apertados. E o livro, salvo erro, foi entregue na editora a 23 de dezembro. O livro estava concluído no tempo recorde de 2 meses. Fantástico. Que envolveu a análise do manuscrito que eu tinha entregado, várias revisões pela Paula, a revisora que a Cultura destacou para mim, design. Também tem uma capa muito bonita, nós não falámos nisso, mas a capa é muito bonita. Design. Entretanto, pelo meio, dentro disto tudo, ainda foi feita uma sessão fotográfica em Londres, foram escritos 5 contos, foi planeado toda a estratégia de marketing. Eles basicamente tentaram... Foi muito diferente da última ceia, que também tinha sido uma sessão de marketing muito interessante. Sim. Um trabalho diferente. Esta chegou a ser confusa. Porque nós não sabíamos muito bem o que fazer com tanta coisa que tínhamos para fazer. Eu recordo daquele vídeo que tu publicaste quando acabaste o livro na Praça de São Marcos. São Pedro, aliás. Sim. E eu achei piada porque pensei, bem, não acabou mais um livro. Isto foi ali aqui, agosto, julho. Foi no fim, foi em setembro, já estava atrasado. Já foi na altura do atraso. Em que tu davas por terminado o teu livro. Afinal, estavas-me a enganar, ainda não estava pronto. Não estava, na altura ainda não estava. Estava, sei lá, para aí faltavam cerca de 20% do livro. Eu normalmente tenho, não sei, nunca falei com outros escritores sobre isto, não sei se é algo que é comum ou não. Eu normalmente começo o livro muito devagar e ali até cerca de 1/3 do início do livro eu levo algum tempo a escrever os capítulos. Chego a ter bloqueios, já tive bloqueios em todos os meus livros, em 7 livros tive bloqueios em todos eles. A Morte do Papa não foi exceção. E depois, normalmente, quando começa a aproximar do meio do livro, a produção começa a fluir muito. Ao ponto de, se, por exemplo, no início da redação do livro eu seja capaz de escrever um capítulo por dia, quando chego ao último mês de redação do livro, eu estou a escrever 3 e 4 capítulos por dia. E o facto de já ter escrito... revês? Vais atrás? Revejo todos os dias aquilo que fiz no dia anterior e faço isto durante várias vezes. Normalmente, todos os capítulos são revistos por mim, antes de eu passar definitivamente ao capítulo seguinte, 3 a 4 vezes. Depois, no fim disto tudo, eu normalmente ainda lhe dou mais uma leitura. Neste caso, não tive tempo porque já estava tão envergonhado de me ter atrasado em relação ao prazo que eu já não fiz a última leitura e chegou-se a 15 de outubro, entregou para a editora e não quis saber. E fosse
nesse registro. Portanto, faz uma primeira revisão com a Paula, depois a Paula envia o livro para mim, eu tenho que validar eventuais alterações que a Paula tenha feito, o livro volta para ela, já me é entregue paginado, eu volto a rever, o livro volta outra vez, é revisto outra vez pela Paula, este livro passou inclusivamente por uma leitora, já porque ao fim de nós começámos a ter tantas revisões, ficamos viciados. É verdade. E depois no fim ainda fiz uma terceira leitura para validar o conteúdo final antes de ir para a gráfica. Portanto, o livro é lido várias vezes. Isto para dizer que eu tenho aqui nas minhas mãos um livro fantástico de Nuno Nepomuceno, A Morte do Papa, da Cultura Editora. Nuno, é a quarta vez que aqui estás. Virá certamente uma quinta, uma sexta. Vamos combinar já aqui no horário. Marcamos já. Eu desejo que A Morte do Papa surpreenda aos teus leitores como me surpreendeu a mim. Eu gosto muito de um livro que me surpreenda e um livro que seja... à medida que vai desenrolando e à medida que chega ao fim, que seja muito diferente daquilo que eu tinha imaginado, porque isso é muito bom. Quando tu nos trocas as voltas com as tuas personagens e com os teus enredos. A intenção foi essa. Eu sei, calculo que sim. Muito bom. Fica aqui a recomendação do Páginas Soltas. Nuno, boa sorte para este teu recente livro. Para ti também. És muito bem-vindo ao Páginas Soltas. Obrigado e continuidade para o programa, que já me dura bastante tempo e espero que possa continuar. Muito obrigada, Nuno. Despeço-me então dos nossos ouvintes com votos de um excelente fim de semana. Já sabe, marcamos encontros consigo no próximo sábado. Páginas Soltas, uma viagem ao mundo dos livros.